Olá pessoal, tudo bem? Uma ótima segunda-feira a todos. Meu nome é Jennifer Berger, sou advogada e hoje vamos para o segundo episódio sobre poder familiar. Vem comigo. Quando que os pais perdem o direito de estar, de proteger, ser a autoridade daquela família? Bom, nos casos de suspensão é quando um pai ou uma mãe se tornam negligentes. Isso quer dizer o quê? Não amparam o seu filho da forma necessária, não o protegem, deixam de exercer, aquele dever de, por exemplo, para com a escola, para com a saúde da criança, a carteira de vacinação, as reuniões escolares, O pai, por exemplo, acaba deixando o filho sozinho para ir ao bar, ou se não, a mãe acaba indo no shopping, deixando o filho, por exemplo, dentro do carro. Então todas as situações ali que coloquem a criança em algum certo tipo de déficit com relação à sua educação, com relação ao seu desenvolvimento, pode vir a ser suspenso o poder familiar quando algum parente ou um próprio Ministério Público acaba fazendo uma denúncia com relação àqueles pais. O Conselho Tutelar também chamado nessas situações, até para conciliar ali, saber qual o grau de gravidade que está ocorrendo com aquela criança antes de reportar ao juiz. E quando que se extingue o poder familiar? Bom, quando se extingue, não tem volta. Ocorre que quando a maioridade, por exemplo, aquela criança já atinge os 18 anos, e já torna-se uma pessoa capaz, lembrando que, como eu disse no vídeo passado, a inimputabilidade é com relação a crimes, tá? A incapacidade é com relação à sua própria capacidade civil dos atos da vida civil. Bom, voltando, no caso emancipação, quando ele tem 16 anos, por exemplo, e ele casa, então isso também é uma forma de extinção do poder familiar, a própria morte dos pais ou a morte do filho, e também as decisões proferidas em sentença. Existe todo um procedimento que é quando o parente, como eu disse, ou o Ministério Público, acabam fazendo uma denúncia e o juiz, depois de vistas as provas, depois de ouvidas testemunhas, muitas vezes se ouve a criança, também vai se ouvir o pai e a mãe. Se ocorrer a sentença favorável, o pai ou a mãe pode sim perder aquele poder familiar, aquele poder de decisão que tem em relação à criança. Alguns exemplos de extinção do poder familiar estão no 1638 do Código Civil. O abandono prolongado, que seria deixar, por exemplo, a criança ali dias sozinha, aqueles castigos imoderados que seriam agressões físicas, agressões recorrentes, espancamentos. Então tudo isso aí, ele pode vir sim a ser colocado em questão e ser denunciado. Outro exemplo também seria com relação a homicídios, a lesões, não só a criança, mas também ao pai ou à mãe. Então isso também vai dizer que a pessoa ela não tem capacidade para exercer esse poder familiar, que é uma forma, na verdade, de estruturar uma família. Então se a pessoa não tem uma estrutura e age de forma não só negligente, mas também dessa forma truculenta, é também um motivo para que a pessoa possa vir a perder este direito. Essas foram as dicas de hoje com relação ao poder familiar, a suspensão e a extinção. Para mais dicas, me sigam nas redes sociais, curtam, compartilhem. Se você quiser também, pode deixar seu recadinho que a gente vai responder, tá certo? Muito obrigada, uma ótima segunda e ótima semana também para você.